Bom dia, boa tarde, boa noite. Isto é de acordo ao horário que você se encontra. Daqui que eu vos falo a vosso querido amigo e amado do Senhor Jobs. É sempre um prazer, é uma honra poder partilhar a palavra de Deus com vocês nesse que é nosso horário habitual, em que nós nos reunimos única e exclusivamente para nós debruçarmos e nos aprofundarmos mais naquilo que é a palavra de Deus, lembrando daquilo que nós acertamos no primeiro dia, que nosso único objetivo com esse programa é que você experimente algo fora do comum em 2024. E acima de tudo, o nosso objetivo é fazer com que você possa ter uma experiência fora do real em 2024. E como eu tenho dito, se você ainda crê, ainda nesse ano de 2024 ou de 2023, você vai ver algo sobrenatural. Se você crê isso, coloca nos comentários. E não se esqueça já agora de subscrever o canal, ativar os sininhos de notificações, curtir o vídeo, porque geralmente quando você faz isso, o YouTube entende que isso é algo relevante e provavelmente você já viu isso em vários lugares, mas isso é importante para nós e nós queremos também alcançar o maior número de almas e de pessoas possíveis. E para o dia de hoje, nós estamos a falar, hoje vamos falar da parte 2 daquilo que nós falamos ontem. Nós estamos a falar sobre o plano de resgate, de Deus, né? Lembrando que no dia de ontem nós falamos de 4 princípios que nós não devemos nos esquecer nunca. Primeiro, nunca saia da casa do pão. Segundo, se você sair da casa do pão, tenha em mente, você tem simplesmente 2 oportunidades. Ou você voltar e reconstruir a sua vida, ou você tomar a decisão de continuar na terra estranha, onde você vai acabar por perder tudo e também, inclusive, para além de perder tudo, você vai perder também a sua vida. O terceiro princípio que nós falamos de ontem também é de não se desligar da pessoa que Deus quer usar para te levar no lugar onde Deus projetou. E é sobre isso que vamos falar a nossa mensagem de hoje. Lembrando que nós estamos a falar do livro de Ruth. Em 2 dias nós estamos aqui a destrinchar certos princípios que aprendemos com Ruth, aprendemos com Naomi, aprendemos com Orfa, aprendemos com Elimelech, aprendemos com Malom e Quilion. Todos esses estão de ontem para hoje, nos trouxeram chaves fundamentais que, se nós aplicarmos em 2024, com certeza absoluta, Deus vai fazer algo extraordinário acontecer na nossa vida. Lembrando, vou fazer uma recapitulação básica até chegar no quarto princípio que nós falamos ontem. Primeiro, não saia da casa do pão. Segundo, se você sair, tenha a pressa e a urgência de voltar para a casa do pão e não fica na terra dos Moabitas. Terceiro, não te desliga do homem ou da mulher que Deus quer usar para te colocar no destino profético que Deus predestinou para a tua vida. E quarto e último, não fique amargurado por causa das circunstâncias, das tuas más escolhas, das coisas que você cometeu quando você saíste da casa do pão. Ou seja, e para você que ainda está dentro da casa do pão, não se entristeça, não fique amargurado por causa das dificuldades que você está a enfrentar, por causa das dificuldades que você está a viver. E no dia de hoje nós vamos ler vários versículos, a partir do capítulo de número 12 até no capítulo de número 4, vamos ler assim de forma salteada vários versículos que vão dar a base daquilo que é a mensagem do dia de hoje. E lembrando que nós estamos a navegar no dia de hoje no livro de Ruth, que está aqui depois de Josué. Nós vamos ler os capítulos de número 2, alguns versículos do capítulo de número 2, do capítulo de número 3 e também do capítulo de número 4, porque lembrando que ontem falamos da parte A sobre o plano de Deus para resgatar a sua vida. O plano de Deus para te resgatar dessa circunstância que tira a tua paz. O plano de Deus para você que um dia saiu da casa do Pai, que um dia saiu da presença de Deus e se perdeu nos deleites da terra. Hoje Deus te fala que é tempo de voltar. É tempo de nós voltarmos para o lugar onde jamais nós deveríamos ter saído. E para o dia de hoje nós vamos falar da parte B do porquê que nós não precisamos, do plano
de resgate e os princípios, ou concluímos com os princípios que nós devemos ter em conta se queremos que em 2024 Deus faça algo extraordinário acontecer nas nossas vidas. Mas antes de nos partirmos para a nossa palavra, vamos orar, dedicar esse dia nas mãos de Deus e, acima de tudo, também quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham a partir de Portugal, a partir de Angola, a partir do Brasil, a partir dos Estados Unidos, a partir da França e tantos outros países que aí que os algoritmos nos mostram, que as estatísticas ali nos mostram, não dá para citar todos, porque senão isso levaria muito tempo, mas não se esqueça também de colocar aqui nos comentários a partir de que cidade você nos fala, a partir de que país você nos fala, porque isso é muito importante para nós sabermos até onde essa palavra está a chegar. Que Deus te abençoe rica e poderosamente por fazer parte desse programa, por fazer parte desse dia, e vamos orar. Querido Deus, e obrigado Senhor Deus pela vida, obrigado Senhor pela saúde, obrigado Pai pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigado porque se estamos aqui não é porque nós somos melhores que alguém, e se o Senhor colocou essa pessoa aqui para assistir o programa do dia de hoje, se o Senhor colocou essa mensagem, se o Senhor trouxe aqui alguém, trouxe esse jovem, trouxe essa jovem, esse senhor, essa adolescente, essa senhora para ouvir essa mensagem, é porque o Senhor tem um plano para a vida dessa pessoa. Todavia, a Deus, nós pedimos que a presença do Espírito Santo venha se manifestar com os tronos nesse lugar. E acima de tudo, Pai, que toda a barreira do inimigo não tenha poder, Pai. Nos revista, Pai, com toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pai, de acordo com esses princípios que o Senhor tem nos ensinado, Deus, do dia de ontem para o dia de hoje, Pai, que não sejamos simplesmente ouvintes, Pai, mas que sejamos também praticantes, Pai, que sejamos pessoas que não vão sair da casa do pão por causa de alguma dificuldade que tivemos lá dentro, que Deus, uma vez que nós saímos ou sentimos-nos desanimados, Pai, a sair da casa do pão, Pai, nos faça fazer a decisão de retomar ao lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, ao invés de nós sairmos e viver na terra dos Moabitas, onde poderemos perder tudo, inclusive também as nossas vidas e as coisas que são preciosas para nós. E também, Deus, não permita, Deus, que nós possamos nos perder, Deus, ou diante das circunstâncias, Deus, diante daquilo que pode amargurar o nosso coração, pode nos fazer perder vontade e desejo de viver. Deus, no nome de Jesus, Pai, todo tipo de depressão, nós estamos a declarar, caia por terra e coloque atenção absoluta nesse lugar, de maneira que a tua palavra, Deus, possa ser recebida de bom agrado, Senhor, com liberdade, Pai, e acima de tudo, Pai, que possa gerar frutos dignos de arrependimento e frutos que vão fazer com que todos aqueles que estiverem a ouvir essa palavra sintam-se fortalecidos, sintam-se cheios e prontos, Pai, para cumprir a tua palavra e viver o propósito de Deus que Deus tem a cada um, para cada um de nós nessa terra. Em nome de Jesus, nós oramos com fé na certeza que o Senhor fará isso e muito mais acontecer nas nossas vidas. E em nome de Jesus, nós agradecemos pela palavra que o Senhor vai nos dar. Então, Pai, me usa como canal de bênção, me usa com intrepidez, Pai, para pregar com poder e autoridade e, acima de tudo, para pregar aquilo que o Senhor quer, não a minha vontade, porque, pois, importa que eu diminua, para que o Espírito Santo assuma lugar e leve a palavra à pessoa certa, no momento certo, à hora certa e da maneira certa. Então, Deus, que não seja a minha vontade, que não seja as filosofias humanas, que não seja aquilo que eu acho que deveria falar para gerar um impacto ou para tentar causar algum espanto ou algum tipo de admiração, Pai. Mas nós queremos viver e deixar que o Teu Espírito flua através da minha vida para a Tua honra e a Tua glória. Nos oramos com fé, nos 3 nomes do alto, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos para a palavra, estamos a navegar no livro de Ruth, vamos ver alguns versículos do 2º, 3º e do 4º capítulo, que é para nós fecharmos a parte 2 do plano de resgate, para nós obtermos a misericórdia de Deus. Existem princípios que nós devemos aplicar nas nossas vidas se nós queremos viver a misericórdia de Deus. Então vamos para a palavra. Diz assim a palavra de Deus na versão da Bíblia que me acompanha. Vamos ler o capítulo 2, versículo do número 2, que diz o seguinte: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela, pois, chegou no campo e apanhava, pois, os segadores. Por causa da casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz,
o qual era a família de Elimeleque. Eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores. Vamos saltar o versículo de número 4, vamos para o versículo número 5. Ruth, capítulo número 2, versículo número 5. Depois Boaz perguntou aos seus servos encarregados dos segadores: quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio pela manhã, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça. Versículo de número 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem, contaram-me de tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai, a tua mãe e a terra que nasceste e vieste para um povo que antes não conhecia. Eu quero que você sublinhe esse versículo de número 11. Sublinha o versículo de número 11, pois aqui tem uma das chaves da palavra do dia de hoje. Versículo de número 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cuja asas vieste buscar refúgio. Verso 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come o pão e molha no vinho o teu bocado. Vamos continuar. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhes deu grãos testados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se, versículo 15, levantando-se para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Verso 17. Esteve lá ela apanhando naquele campo até tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. 18. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, e viu que havia apanhado. Versículo 18. Voltou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado. Também lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que lhe acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Vamos para o capítulo 3, versículo de número 3, 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que à noite alipará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe o teu melhor vestido e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. E respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, assim o farei. Versículo de número 8. E sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. 9. Disse-lhe: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és um resgatador. Vamos para o versículo de número 15. E disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. E ela o segurou, e ele encheu de 6 medidas de cevada, e lhe pôs às costas. Então entrou à cidade.
Em chegando à casa de sua sogra, então lhe disse, 17, versículo de número 16, parte B, como te passaram as coisas, filha minha? Ela contou tudo o que aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele me deu e disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Então disse Noemi, espera minha filha até que saibas em que darão estas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver. Vamos para o capítulo 4, versículo de número 5. Disse, porém, Boaz, no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão Rute, a Moabita, já viúva para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Rede-me tu o que me cumpria resgatar, porque não poderei fazê-lo. Verso 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a tu, e tirou o calçado. Verso 9. Então Boaz disse aos anciões do povo, vós sois testemunhas do que comprei da mão de Noemi, tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. Versículo de número 11. Todo o povo estava na porta, os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher e que entra à tua casa como a Raquel e como a Lia, e que ambas edificam a casa de Israel. E tu, Boaz, há de tão valorosamente em Efratá fazer-te nome afamado em Belém. 13 e último. Assim, tomou Boaz Rute e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Palavra do Senhor. A leitura foi meio longa, mas, tal como eu disse, tem pontos, eu tive que ler um pouquinho rápido, mas tem pontos que eu vou ressaltar à medida que nós tivemos a nos debruçar na mensagem, à medida que nós tivemos a passar essa mensagem. Será rápida, porque estaremos simplesmente a concluir aquilo que nós começamos ontem. E no dia de hoje eu quero começar dizendo que chegará uma fase na vida em que Deus, uma vez que nós saímos da casa do pão e voltamos, ou uma vez que estamos dentro da casa do pão, há uma tendência de nós esperarmos até chegar o momento em que Deus voltará para nos resgatar. Mas até chegar esse dia, nós precisamos ter em conta alguma coisa. Por isso que eu pedi que vocês sublinhassem ali o versículo de número... versículo de número 7, que diz que ou melhor, vamos fazer o seguinte. A palavra de Deus aqui nos ensina que chegará uma fase em que, quando chegar o momento de Deus cumprir aquilo que Ele quiser fazer na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos irá cooperar para o nosso bem. Lembrando aqui que Ruth era uma mulher trabalhadora. Então nós precisamos ter aqui em conta o primeiro princípio para nós cumprir, para que o plano de resgate se cumpra nas nossas vidas. E muitas das vezes nós temos a tendência de nós fazermos o quê? De nós orarmos e deixarmos tudo nas mãos de Deus. Mas a palavra de Deus vem nos falando e nos exortando e dizendo que a fé sem a obra ela é morta. E com isso nos leva a entender dentro dessa mensagem que enquanto nós não fazemos a nossa parte, Deus jamais chegará para fazer a sua. Ou seja, na vida existe tudo é debruçado ou é desenvolvido na lei de causa e efeito. Jamais alguma coisa sobrenatural vai acontecer na tua vida se você não consegue fazer aquilo que te diz respeito. E voltando para a nossa palavra, nós vamos entender aqui que quando
dando ênfase ou fazendo uma âncora, aquilo que é o terceiro princípio que nós aprendemos ontem, jamais se desligue do homem ou da mulher que Deus quer usar para te colocar no sítio onde Deus predestinou, no teu destino profético. Dizia eu no dia de ontem que muitas das vezes a nossa Naomi, se calhar é o nosso pastor, o nosso pai espiritual. Se calhar Naomi é a cidade onde Deus te colocou nesse momento. Se calhar Naomi é aquela situação que você está vivendo nesse momento e você acha que deverias desistir e voltar na terra dos Moabitas. Se calhar a tua Noemi é uma situação que só você conhece. E Deus nesse momento ou nessa altura, nessa palavra, Ele vem nos chamar dizendo que quando chegar o momento de Deus, você não pode ficar parado e nem pode estar na atmosfera errada. Entenda uma coisa, Ruth só conseguiu alcançar, ou só vai conseguir, ela só foi resgatada, ela só conseguiu ser resgatada desde o momento que ela tomou a decisão de não se desconectar da mulher que tinha as instruções que iria lhe permitir ser resgatada para se tornar naquela que estabeleceria a linhagem que daria o início daquilo que é o maior rei da história e também que é o início do nosso Redentor Jesus Cristo. Foi por causa dessa atitude de Noemi que nós vemos aqui algo sobrenatural. Essa atitude de Noemi, a decisão que Noemi tomou de não deixar de não deixar a Naomi e voltar para Belém, que é a casa do pão, nós aqui vamos entender que pelo simples ato dela ter feito aquilo que lhe apraz, que tinha que ser a sua responsabilidade, o que Deus fez? Deus, quando chegou a altura de fazer algo, quando chegou o momento de Deus resgatar ela conseguiu fazer isso por causa dos dois princípios que nós falamos no dia de ontem, que é o quê? Toma a decisão de voltar aonde você nunca deveria ter saído. E segundo, não te desligue da pessoa que vai te dar as instruções para te levar, que pode te levar ao teu destino profético. E com isso nós queremos dizer o seguinte: Ruth, ela teve a decisão de não só voltar, mas também ela tinha uma certa atitude que muitos de nós, muitas das vezes, não temos, que é a atitude de fazermos a nossa parte, a atitude de trabalharmos e a atitude de ficarmos na atmosfera certa, no momento certo e a hora certa. Quantos de nós já perdemos grandes oportunidades de ser resgatados por Deus porque num convite, num dia que deveríamos estar na igreja, que deveríamos estar a jejuar, que deveríamos estar a orar, nós nos distraímos com redes sociais, nos distraímos com uma festa, nos distraímos com uma coisa qualquer, porque nós achamos que é desnecessário, que é desnecessário nos dar um tempo de qualidade na presença de Deus. E com isso nós queremos falar o quê? Aqui, quando nós trazemos, fazendo uma conjectura da mensagem que nós queremos passar para você, é que vai chegar uma fase que, se você não tiver determinado tempo de qualidade para estar com Deus, Deus jamais vai se manifestar na sua vida. E esse tempo de qualidade deve ser definido debaixo da orientação de quem já tem experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no versículo de número 3, diz o seguinte, Ruth, capítulo número 2, versículo número 3, diz o seguinte: ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. E é isso que eu acabei de falar. Quando nós fazemos o trabalho que nos compete, sem nós darmos conta, nós vamos entrar na atmosfera ou no lugar que vai nos dirigir ao nosso destino profético. Dando continuidade, depois quando Boaz viu, ou seja, quando Deus vê, ou quando o teu líder vê, quando aquela pessoa que Deus quer usar para te levar no lugar certo, ele nota o teu diferencial no lugar onde Deus te colocou, ele vai fazer perguntas às pessoas que estão ao teu redor para procurar saber mais a seu respeito. Por isso é que Boaz aqui ele vem perguntando, dizendo aos seus servos: quem é esta moça? Louvado seja o nome do Senhor. E respondeu os servos: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E aqui começa a nossa mensagem. Existe uma coisa que nós precisamos ter em conta, que é o versículo de número 12. E acredito que esse é o versículo que eu pedi para sublinhar, e não o versículo de número 7, é o versículo de número 12, que diz o seguinte: o Senhor te retribua,
que o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui tem uma palavra que nós precisamos ter em conta, uma chamada de atenção e também uma coisa que nós precisamos ter em conta à medida que nós vamos nos dirigindo para o lugar onde Deus quer trazer alguma revolução nas nossas vidas. Todo o nosso trabalho que nós fizemos lá atrás, ou seja, o nosso estilo de vida, a maneira como nós conduzimos cada coisa que Deus colocou nas nossas mãos, a maneira como nós honramos quem Deus nos coloca, a maneira como nós honramos nossos líderes, a maneira como nós honramos nossos pais, a maneira como nós honramos as autoridades, a maneira como nós respeitamos qualquer pessoa da camada da sociedade, a maneira como nós nos procedemos diante de cada circunstância, a maneira como nós executamos cada tarefa, isso está a ser contado nos céus. Tem-se dito que bem ou mal, isso está escrito nos céus. Então nós queremos falar o seguinte: se você quer mudar o teu destino profético, você tem que começar no dia de hoje fazer uma avaliação de que obras o Senhor vai se alegrar quando Ele olhar para você. Ou quais são as coisas que você faz dentro do lugar onde Deus te colocou, dentro da igreja, dentro do setor, dentro do departamento, dentro de qualquer área que Deus te colocou. Quais são as coisas que você tem feito no oculto ou à vista das pessoas? Porque eu tenho dito que nada que nós fizemos no oculto é geralmente oculto, porque tem sempre alguém que está a nos observar. Eu tenho dito sempre para as pessoas que eu lidero que nós todos os dias somos avaliados por alguém. Se não é pelo nosso líder, é por Deus. Se não é por Deus, é por pessoas que estão ao nosso lado. E muitas das vezes eu tenho dito o seguinte: há pessoas que só estão de pé porque eu decidi me manter de pé. Isso leva a mim a ter uma outra responsabilidade de mentalidade da maneira como eu dirijo cada coisa que Deus coloca nas minhas mãos. Com isso nós queremos falar o quê? É que o Senhor irá nos retribuir. Isso é que Deus falou. É que Deus está a nos falar aqui no versículo número 12. O Senhor te retribuirá de acordo às tuas obras e os teus feitos. O Senhor te retribuirá de acordo às tuas obras e os teus feitos. E com base nisso nós precisamos ter em conta que enquanto nós não percebermos que enquanto as nossas obras não estiverem alinhadas à vontade de Deus, Deus jamais, ou seja, o resgate jamais chegará na nossa vida. E mais para frente, nós vamos entender que há instruções que, quando Ruth voltou para casa, Naomi entregou certas instruções de como ela deveria andar. Aqui nós estamos a falar dentro daquilo que é o centro da mensagem, o plano de resgate. Nós estamos a falar que existirá pessoas, ou tem pessoas na tua vida, ou mais velhos, ou mais jovens, líderes, ou alguém que tem uma certa sabedoria, ou que tem uma certa experiência. Aqui estamos a falar de experiência, alguém já mais velho. Existirá pessoas que têm uma certa experiência que você jamais deve se ligar dele. Tem dito sempre o meu pai espiritual que existem pessoas que você nunca pode se desconectar deles. E aqui Naomi representa esse tipo de pessoas que você jamais deve se desconectar deles. E uma das coisas que eu tenho aprendido à medida que eu vou crescendo e aprendendo é que se nós obedecermos as instruções que nós recebemos, não só da Bíblia, mas também do nosso pai espiritual, dos nossos pais, dos nossos líderes, das pessoas que nos querem bem de verdade, se nós acatarmos as instruções que eles passam para nós, com certeza absoluta, nós seremos bem-sucedidos. E é disso e esse é um exemplo, é um princípio que Naomi, que Ruth nos coloca aqui, que nos chama, ele nos coloca bem patente aquilo que nós devemos, a maneira como nós devemos nos dirigir diante de cada circunstância. Nós precisamos ser humildes o suficiente para ir perguntar e partilhar como está a ser a nossa caminhada com as pessoas que já estão aonde nós gostaríamos de chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! E mais para frente, nós vamos entender que existia princípios, ou seja, a vida é feita de princípios, mas aqui a palavra nos fala que existia princípios naquela época que se uma mulher perdesse o pai, perdesse o marido, ela tinha que cumprir. Aqui nós estamos a falar que
há coisas na nossa vida que queremos que Deus faça nas nossas vidas, mas nós não estamos conseguindo alcançar porque nós não estamos a cumprir os princípios. Muitas das vezes esses princípios estamos ensinados pelas pessoas que nos lideram, nos admoestam, mas como muitos de nós somos ignorantes suficientes para achar que nós somos e nós sabemos mais que os nossos líderes ou que as pessoas que estão a tentar nos chamar a atenção, tentamos fazer as coisas do nosso jeito. E geralmente isso é que tem sido um dos principais motivos que tem nos tirado da casa do pão. E com isso nós precisamos ter em conta que toda a instrução que a voz da experiência fala para você, você deve acatar, principalmente se for da pessoa que faz ou está no lugar onde você gostaria de alcançar. Dizia eu no dia de ontem que o meu chefe um dia desse me disse: se você quiser ser grande ou alcançar resultados rápidos, não tenta fazer as coisas do teu jeito. Copia quem já fez. E dizia eu que a palavra de Deus diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus diz: segue-me e eu vos farei pescador de homens. Então perceba que todo mundo, a pessoa que você segue, as instruções que você segue, vão definir se você vai atingir o seu destino profético ou não. E nós vemos aqui no capítulo número 3, Boaz dá uma promessa a Noemi, a Ruth. E qual foi a promessa? Essa promessa foi alcançada porque Ruth obedeceu às instruções que ela recebeu de Noemi. E com base nisso, Boaz, ele disse o seguinte, lembrando sempre que tivemos pronto ou quase a cumprirmos a alcançar o nosso destino profético, existirá sempre um montão de tribulação ou uma segunda opção que vai nos querer fazer desistir. E dizia eu no dia de ontem que não deixe que as dificuldades te tirem da casa do pão ou te desliguem da pessoa que Deus quer usar para te colocar no destino profético. E é sobre isso que é o centro da mensagem. O plano de resgate visa ele ter o seu foco principal na pessoa que vai nos resgatar, e dessa pessoa, e nós vamos colocar aqui Boaz como a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer te resgatar, mas para te resgatar há uma necessidade de nós cumprimos com parâmetros e princípios que nos colocam para perto da presença de Deus. E Ruth aqui nos dá um exemplo muito claro. Primeiro, ela começou a trabalhar dentro da obra. Aqui nós estamos a falar que se você quer experimentar o favor de Deus, você tem que trabalhar dentro da obra de Deus, porque Deus se preocupa com quem cuida das coisas deles. E vamos dar continuidade. A palavra de Deus também, se nós... à medida que o tempo foi passando, Noemi foi cumprindo e obedecendo cada etapa, cada orientação que Noemi falava para ela. Nós entendemos aqui que Deus, desde o princípio, Ele tem um plano de salvação da tua alma, salvação da tua vida, salvação desse problema, ou salvação dessa doença, ou livramento dessas dívidas. Mas o que você precisa entender é que para que isso aconteça, você precisa cumprir com o que Deus estabeleceu. Você precisa ouvir quem já alcançou aquilo que você quer fazer. Você precisa deixar que o Espírito Santo faça o papel de Noemi na tua vida, te dando as instruções que você precisa para atingir o seu destino profético. E esse é o principal papel do Espírito Santo. É ser o mediador que traz uma transmissão direta. Você precisa desenvolver um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo, em que o Espírito Santo te diz até que não deves entrar nesse beco, não deves colocar o teu dinheiro nesse negócio, não deves fazer isso, porque isso vai dar errado. Como é que você atinge esse tipo de coisa? É a maneira como você cuida o Espírito Santo. Por isso é que no versículo 12 do capítulo número 2, a palavra de Deus diz que Deus te retribuirá de acordo ao cuidado que você deu a Noemi. E aqui nós queremos falar para você, te fazer entender que o cuidado que você dá ao Espírito Santo, a qualidade de tempo que você dedica para estar com o Espírito Santo, vai definir a clareza de instruções que você vai receber para atingir o teu destino profético. Oh, aleluia, essa palavra veio do céu. Entenda que à medida, quanto mais você se aprofundar no teu relacionamento com o Espírito Santo, mais fácil vai ser você reconhecer a voz de Deus, das tuas vozes, dos teus pensamentos, daquilo que você acha ser o certo. E para nós fecharmos a nossa mensagem, nós vamos entender aqui que Boaz ficou numa condição
em que existia alguém que ele fez antes dele de comprar as propriedades de Noemi para poder resgatar Ruth. Ele tinha que saber se não havia nenhum outro obstáculo. E aqui a palavra de Deus nos faz entender que Deus jamais vai te comprar se você tiver preso a alguma coisa do passado. Deus jamais vai te comprar se você ainda não deixou certos pecados ou certos pecados de estimação ou qualquer coisa que te impede de você seguir. E por isso nós vamos colocar aqui a condição do outro resgatador como as coisas que nós precisamos deixar. A palavra de Deus aqui está nos ensinar, o Espírito Santo aqui está nos dizer o seguinte: sempre na vida vamos ter sempre duas opções. Uma que é nos deixar ser influenciado pelo que nós vemos, ou duas, deixarmos ser influenciado por essa palavra. E aqui o segundo resgatador, nós estamos a falar das pessoas ou das propostas que aparecem para nos retirar do caminho. Mas lembra-te, há uma condição aqui que nós precisamos ter em conta, é que Deus, o plano de Deus contigo sempre foi de te dar a liberdade, te fazer atingir um nível em que você vai atingir o sobrenatural. Mas para isso, nós precisamos entender que o nosso eu, nós precisamos estar livre de coisas, livre de pecado. Não pode ter nada que nos condena. E nós vamos entender que Boaz chamou todos os anciãos para testemunhar. E aqui nós devemos também ter em conta que o nosso testemunho também deve falar conosco. Uma coisa que eu tenho aprendido na escola de evangelismo é que você não pode ter nada que te condena. O teu estilo de vida deve testemunhar a respeito de você sem que você abra a sua boca. Há uma necessidade de nós estarmos, como se diz, enquadrados. Ter um testemunho que é claro, um testemunho que nos classifica ou nos coloca no lugar de destaque, não no lugar arrojado. E por isso que Deus fala que devemos nos apresentar como noiva sem mácula, sem nenhum defeito. Mas aqui nós queremos falar o seguinte, ou terminar essa palavra dizendo o seguinte: se você tiver um testemunho bom, o impacto do seu ministério também será incrível. Ou seja, o tempo de santificação que você dedica para Deus vai definir o tamanho e o impacto que o teu testemunho vai atingir. Mas se você não se consagrar o suficiente, não se preparar o suficiente, o casamento que você vai ter com o teu ministério vai atingir um certo nível de mediocridade. Tem-se dito, o meu pai espiritual tem dito sempre o seguinte, que a qualidade do teu trono é definida pela qualidade do teu altar. Em suma, eu quero fechar essa mensagem dizendo o seguinte: procura ser alguém que dedica dia e noite, que dedica meses, semanas, horas na presença de Deus. Uma das coisas também que eu aprendi, que estou a aprender a colocar em prática na escola de evangelismo é que nós precisamos ser regulares e disciplinados no tempo de qualidade que nós vamos dedicar para Deus. Porque se nós formos disciplinados, dedicados a isso, nós vamos notar que nossa vida vai mudar de forma radical. E espiritualmente há coisas que você não vai conseguir entender, porque vai ser tão rápido na tua vida que você vai dizer, não é possível que já conseguimos atingir isso. Mas Deus está de falar no dia de hoje. Se você quer mudar a sua vida, cumpra os princípios, seja disciplinado e aceita a correção e a direção que o Espírito Santo tem dado para a tua vida. É sobre isso que essa mensagem fala. Esse é o plano, é só assim, quando você cumprir esses princípios, o resgate vai acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que você precisa dedicar e entender que há princípios que te colocam em cima, como há princípios que te colocam embaixo. Então, ande na vontade de Deus, que Deus vai te abençoar em tudo quanto você fazer. E eu acredito que 2024 vai ser um ano
da manifestação, vai ser o ano da saúde, do amor, da prosperidade e do sucesso. Se você crê nisso, coloque nos comentários. 2024 é o meu ano. 2024 é o ano da manifestação e onde daremos testemunhos poderosos e Deus vai ser glorificado através da minha vida. Em resumo, 2024 Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Coloque isso nos comentários se você crê e vamos orar. Temos aproximadamente 20 minutos, vamos orar, vamos dedicar essa palavra para que ela possa fazer aquilo que lhe apraz nas nossas vidas e deixar que Deus nos transforme. E eu acredito que muitos de vocês ainda nesse mês de dezembro, não sei para quem está a ser essa palavra, mas Deus está a me dizer que alguém no mês de dezembro, ou ainda nesse mês de dezembro, alguma coisa extraordinária que vai acontecer na tua vida. Se você crê nisso, tome posse e tenha fé que isso vai acontecer, porque diz a palavra que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós aqui aprendemos na palavra de Deus, no dia de hoje, no livro de Ruth, nesses 2 dias, que Deus tem um plano de resgate para nossas vidas. Deus quer nos fazer prosperar. Deus quer mudar o nosso paradigma para nos colocar no nosso destino profético. Mas para isso é uma necessidade de nós deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Voltando, recapitulando, para fechando. Princípios que você jamais deve esquecer na sua vida. Primeiro, não saia da casa do pão. E se uma vez você sair, volte para a casa do pão. Segundo, jamais tome a decisão de voltar para Moabe. Fique em Belém, fique na casa do pão. Terceiro, jamais não te desliga do homem ou da mulher que Deus quer te usar para te levar ao destino profético. E quando nós falamos disso aqui, também estamos a falar, não te desligue do Espírito Santo. Dizia eu na mensagem de hoje, Deus nos fez entender que muitas das vezes Noemi também pode ser o Espírito Santo, que nós jamais devemos nos desligar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a única pessoa que nos faz conexão, ele é o nosso intermediário entre nós e Deus. Então, se você se desligar do Espírito Santo, perdeste o teu destino profético. Quarto, jamais fica amargurado ou deixa que o teu coração perca a esperança e se torne amargurado por causa das dificuldades, das circunstâncias e das falácias das pessoas. Quinto, seja um homem trabalhador, seja alguém que cumpre os princípios que vão te colocar no lugar certo, na atmosfera certa. Sexto princípio ligado a esse, aprenda a estar no sítio certo, na hora certa, no momento certo. Tenha discernimento para estar no sítio certo, no momento certo, a hora certa, fazendo a coisa certa. E sétimo, obedeça com diligência a todas as orientações que Deus falar para você através do Espírito Santo, através do teu pai espiritual, através dos homens de Deus, através dos evangelistas, e seja lá quem for do teu líder, ou qualquer pessoa que te dá uma informação que vai ser valiosa, que vai te mudar, que vai mudar completamente a sua vida. Dizia Paulo lá em Filipenses 4:8 que tudo que for de bom grado, tudo que tiver algum juízo, tudo que é de bom proveito, nisso pensai. Então perceba que você jamais deve deixar de seguir à riscas aquilo que Deus tem te falado. E assim Deus irá te resgatar e uma coisa extraordinária vai acontecer na tua vida. Vamos orar, oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado Deus pelo dia de hoje, obrigado Pai pela tua graça. Ire querer dar a xere, querer você, querer nadar de você. E querer nadar de você, querer nadar de você, querer nadar de você. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a vida desse homem e a vida dessa mulher, Deus. Nós dedicamos cada seguidor, cada inscrito do canal, Deus. Nós dedicamos cada homem, cada mulher que nos acompanha de qualquer parte, de qualquer ponto do mundo, Deus. E a tua palavra tem nos ensinado, ou nos ensinou do dia de ontem para hoje, que o Senhor tem um plano de resgate para a nossa vida. Diz a palavra no livro de Jeremias que o Senhor sabe o plano que o Senhor tem para nós. Plano para prosperar, planos para atingir um fim bom e próspero.
Então, o nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a cumprir os princípios que o Senhor falou para nós, Deus. Os 7 princípios, Pai, que o Senhor falou para nós, Pai, permita que possamos colocar em prática de tal maneira que todos nós, Pai, possamos viver um 2024 fora do normal. Pai, que nesses 3 meses, Pai, de consagração constante, de dedicação constante na Tua presença, Pai, de disciplina ao estudar a Tua palavra e ao obedecer a Tua palavra, Pai, não permita em momento algum, Pai, que nós saiamos da Tua presença. Não permita em momento nenhum, Pai, que nós tomemos decisões que nos coloquem distante da Tua presença. Não permita, Pai, que nós tomemos decisões que nos deixam na Babilônia, que nos deixam em Moab, Pai. Não permita, Pai, que a nossa natureza pecaminosa nos impeça, Pai, de nos aceitar, ser transformado pela renovação do entendimento e pelo poder do Santo Espírito e suas orientações, Pai. Em no nome de Jesus, Pai, todo homem, Pai, todo homem preparado que recebeu essa palavra, Pai, coloque essa palavra no seu coração. Ou assim como diz o salmista, guardei no meu coração a Tua palavra para não pecar contra Ti, Pai. Nós guardamos a Tua palavra para que nós possamos viver um destino profético, Pai. Nós guardamos a Tua palavra para que possamos viver, Pai, um ano extraordinário, Pai. Nós guardamos a Tua palavra para que o Senhor possa despertar os dons e os ministérios para que possamos trabalhar na Sua obra, pois muito é a seara e poucos são os ceifeiros, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, durante estes 3 meses, Pai, levanta nesse canal, Pai, levanta nesse programa, Deus, homens e mulheres, Pai, que vão ser compromissados com a Sua palavra, homens que vão ser disciplinados no testemunho, Pai, tendo um testemunho verdadeiro, tendo um testemunho que os homens vão ver e vão achar graça e vão ver a graça de Deus a ser manifestada por intermédio de cada trabalho que nós executamos, Deus. E em nome de Jesus, Deus, nós acreditamos que o Senhor vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Nós acreditamos que o Senhor vai fazer algo fora do comum. Nós acreditamos que o Senhor já nos resgatou. Mas para isso, Deus, muitas das vezes nós somos condicionados, Pai, por falta ou pela negligência, Pai, de cumprirmos certos princípios, certos passos, certos parâmetros, princípios e preceitos. Então, em nome de Jesus, Pai, assim como diz a Tua palavra, que o Senhor é justo, o Senhor simplesmente obedece o que diz a Sua palavra. Então, com base nisso, Pai, nós oramos pedindo, Deus, coloque essa palavra no nosso coração, que sejamos, Pai, não simplesmente ouvinte, mas também praticante dessa palavra, Pai, porque diz a Tua palavra que o poder que nós precisamos vem dessa palavra, pois muitas são as opiniões humanas, muitas são os princípios, muitos são os pensamentos humanistas, muitos são os princípios que a ciência traz no mundo, Pai, que muitas das vezes são incoerentes, Pai. Hoje eles dizem que sim, amanhã dizem que não, e a Tua palavra diz que o nosso sim deve ser o sim, e o nosso não deve ser o não, Pai. E além disso, e fora disso, não, Pai, está fora de jurisdição. Então, no nome de Jesus, Deus, tudo aquilo que for sim, Pai, que seja um sim da Tua palavra. Tudo aquilo que for não, que seja um não da Tua palavra, Pai, nos permita que possamos ser disciplinados e obedientes a essa palavra. Obediente a essa palavra. Obediente a essa palavra, Pai. Porque essa palavra é a única que tem o poder de nos resgatar. Ela é a única que tem o poder de gerar verdadeira metanoia na nossa vida. E com base na palavra que nós ouvimos no dia de hoje, Pai, a metanoia, os princípios e preceitos vêm de nós cumprirmos com diligência o que fala essa palavra. Então, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, resgata cada homem, resgata cada mulher, coloque, abençoe cada homem e cada mulher, Pai. E quanto a mim, Pai, como um mensageiro dessa palavra, Pai, me encha, Pai, de tal maneira, Pai, que o desejo por almas, Pai, cresça a cada dia, cresça a cada momento, cresça a cada segundo. O desejo e a urgência de pregar, Deus, acende essa chama, Pai. Estamos a ver um crescimento exponencial, um crescimento fora do controle, Pai, de homens e mulheres, Pai, que têm se desviado da Tua palavra, de homens e mulheres, Pai, que têm saído dos Teus princípios, de homens e mulheres, Pai, que têm mudado o sexo, de homens e mulheres, Pai, que têm se depravado, Pai, assim como fala a Tua palavra,
em Romanos, Pai, que nos últimos momentos, nos últimos anos, muitos irão se depravar, Pai. O que víamos já em Romanos, Pai, em Roma, Pai, nós estamos a ver a se repetir nos dias de hoje, Pai. Então nós pedimos, Pai, levanta homens e mulheres, Pai, que vão entender a urgência de pregarmos a palavra, que vão entender a urgência de trabalharmos nessa obra, que vão entender a urgência, Pai, de nós servirmos do Senhor nos usar, Pai, como boca de Deus, Pai, para instruir os outros, para que possam alcançar o resgate, para que possam alcançar a cruz, para que possam experimentar algo extraordinário, Pai. Não só a nível, Pai, da vida pessoal, Pai, a nível da vida material, a nível da vida profissional, social, emocional e financeira, Pai, mas também a nível espiritual, Pai, porque nós somos espírito, Pai, e sendo espírito, Pai, nós precisamos ser pleno, e a espiritualidade representa 80% daquilo que é os 20%, que é os 10%, Pai, o 90% do que existe no físico, Pai, começa no espiritual. Então, em nome de Jesus, Pai, nos faça entender, Pai, a profundidade e a gravidade, Pai, da circunstância que estamos a viver nos dias de hoje, Pai. A urgência, Pai, de nos consagrarmos, nos dedicarmos, Pai, a cada dia, Pai, em jejum, oração, separação, santidade, Deus. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Entregue essa palavra com sabedoria, Pai, e cada homem, cada mulher que está assistindo esse programa, cada homem, cada mulher que está nos acompanhando, Pai, coloque um poder, Pai, uma urgência, Pai, a necessidade, Deus, de nos consagrarmos a cada dia, de nos deleitarmos a cada dia e, acima de tudo, de não deixarmos, Pai, o nosso ser dominar, Pai, pois diz até a palavra que importa que nós diminuamos e o Senhor cresça em nós, Pai, e assim como foi com João Batista, Pai, nos usa, Pai, como homens que vão preparar os futuros homens, as próximas gerações, Pai. Pai, nos usa, Pai, como ponte, Pai, que vai preparar homens e mulheres, Pai, que vão levar a palavra a tempo e a fora de tempo, que vão levar a palavra aos confins do mundo, Pai. Nós temos, Pai, hoje em dia, Pai, 8 bilhões de pessoas, Pai, e muitas delas, Pai, elas não se converteram, nunca ouviram a palavra, Pai. Então há uma urgência, Pai, de se levantar evangelistas, discipuladores, Pai, homens e mulheres compromissados com essa palavra, compromissados com essa obra, compromissado com o Marcos 16:15, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, que o plano de resgate não passe em vão, o plano de resgate não fique em vão, Pai. Nos usa como Naomi, que vai nos fazer, que vamos entender, Pai, que tudo aquilo que perdemos no mundo não se compara ao que Deus quer fazer, às pessoas que o Senhor está colocando nas nossas vidas, Pai. Nos faça perceber, Pai, a profundidade, Pai, que assim como o Senhor resgatou Naomi, que ela sentiu-se amargurada, Pai, por perder tudo lá em Moab, Pai. Muitos de nós perdemos tudo lá no mundo, perdemos tudo no mundo, Pai, e só estamos a aprender com a dor, Pai. Não permita, Deus, que possamos nos perder, Pai. Muitos de nós, Pai, estamos a ser perdidos, Pai. Estamos a nos perder, Pai, porque nós não entendemos, Pai, o poder que há nessa palavra. Então, Pai, coloque a sede de lermos essa palavra. A sede de lermos essa palavra, Pai. Resgata todo homem e toda mulher que ainda não entendeu que há necessidade, Pai. Há uma profundidade, há uma brevidade, há uma urgência de nós nos consagrarmos, nos prepararmos. O tempo é curto, Pai. O tempo é curto, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, consagrado e dedicado, cada homem que está assistindo o programa de hoje, cada mulher que está assistindo o programa de hoje, que ainda não é convertido, nunca te aceitou como Senhor e Salvador, Pai, que ele perceba que o Senhor tem um plano de resgate. O Espírito Santo quer habitar no coração dele. O Espírito Santo quer ser a Naomi, que vai dar as instruções para que Boaz as salve e resgate e restaura a vida desse homem e dessa mulher. Então, no nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, pelo poder que aprendemos hoje nessa palavra, Deus, nós oramos, Pai. Espírito Santo, entra com fogo na vida desse homem, Pai. Se alguém estiver preparado, Deus, todo homem, toda mulher preparada, Pai, batiza com o Espírito Santo, ou começa a orar em língua, ou acenda a chama de pregar o Evangelho, acenda a chama de estudar a sua palavra, acenda a chama de ser o exemplo, acenda a chama de ser o testemunho, pois diz a palavra, o Senhor nos chamou para sermos testemunhas dessa palavra, testemunha de Cristo, testemunhas da cruz, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, todo homem, toda mulher que ainda não entendeu
Senhor, a essência dessa palavra, o resgate que o Senhor tem, o plano de resgate que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Isso também inclui a mim, Pai. As coisas, Pai, que tem tentado me retirar, Pai, da Tua presença, Pai. Nós oramos, Pai, nos fortaleça nessas áreas. Nos fortaleça nessas áreas, Pai. Que a Tua unção, Pai, encha e assuma posse e poder, Pai, para destruir toda fraqueza do inimigo, pois a Tua palavra, que na minha fraqueza onde vê a fortaleza, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Então faça-nos fortalecer, mortalecer a carne, Pai. Mortalecer a carne, mas fazendo as coisas que Te agradam, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, no nome de Jesus, de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, enquanto escrevíamos o livro, Deus ainda fala conosco, Pai. O Senhor diz que existem 7 pilares, isso está comprovado lá no livro de Apocalipse, Pai. Existem 7 pilares que o Senhor estabeleceu na terra, Pai. E desses pilares, muitos deles, Pai, o fogo que está lá já é um fogo estranho, é um fogo estranho, é um fogo corrompido. Então, no nome poderoso de Jesus, Pai, nós oramos para que o fogo verdadeiro venha consumir todo o pecado, venha consumir toda a imoralidade, venha consumir toda a fuga à paternidade, venha consumir toda a distorção, Pai, nas artes, na cultura e no entretenimento, Pai. Todas mais novas, Pai, da televisão, das mídias, ou dos filmes, das séries, Pai. Toda a informação que visa fazer as pessoas, Pai, seguirem o ocultismo, abraçar o ocultismo, abraçar as coisas que não Te agradam, que não Te glorificam, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, Pai. Liberta essa pessoa no nome de Jesus. Consagra essa pessoa no sangue de Jesus, Pai. Oh, abençoa, Pai, cada homem, cada mulher preparada para se levantar, Pai, como um atalaia de sua família, como um atalaia de sua família, como um instrumento que o Senhor vai usar para levar, Pai, a palavra no nome de Jesus, Pai. Coloca o Espírito Santo na vida desse homem, Espírito Santo na vida dessa mulher, Pai. Batiza com o Teu fogo, batiza com Teu fogo, batiza com Teu fogo, batiza com Teu fogo, batiza com Teu fogo, oh, batiza com Teu fogo, batiza com Teu fogo, Pai. O Teu plano diz que o Senhor tem um plano de prosperar, plano de levar, Deus, nos a viver, Pai, os princípios que vão um dia nos colocar no céu, o céu é um lugar que precisa ser cheio de almas, Pai. Acenda a necessidade, Pai, e a urgência de despovoarmos, Pai, o inferno nas palavras, Pai, de Reinhard Bonk, Pai. Acenda, Pai, a chama em nossas vidas, Pai, de despovoarmos o inferno, Pai, para enchermos o céu, para conduzirmos o Seu povo para o céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu tenho falado em alguns capítulos, Pai, no que diz respeito ao evangelizar, Deus, mas é no nome de Jesus, Pai, todo medo, todo receio, Pai, de corrigir, de ensinar e, acima de tudo, de levar, Pai, cumprir aquilo que é a visão que o Senhor colocou em minha vida, vento do oeste, a ponte ou o intermediário que vai levar as pessoas de um lugar de sofrimento para um lugar de alegria, Pai. Ai, manifeste essa visão, Pai, manifeste esse propósito em minha vida, Pai. A cada dia que passa, Pai, nós não deixaremos as dificuldades, Pai, nos impedirem, Pai, de viver o Teu propósito, de viver aquilo que o Senhor quer. Então, no nome poderoso de Jesus, Pai, nós oramos com fé, Pai. Toma posse da minha vida e me encha, Pai, com uma unção sobrenatural, Pai, na dimensão de Salmos 23, versículo de número 5, Pai. O meu cálice se faça transbordar, Pai. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Pai, de tal maneira, Pai, que eu sinto o prazer, Pai, de todos os dias, Pai, permanecer na Tua casa, Pai, até o dia que o Senhor vier buscar, Pai. Em outras palavras, eu quero dizer, Pai, acende, Pai, uma unção sobrenatural sobre minha vida, de tal maneira, Pai, que o meu coração vai se encher, Pai, de desejo por alma, e nas palavras de John Oates, Pai. Dê-nos almas, senão nós morreremos, Pai. Me ensina até o desejo, o amor por almas, Pai. O amor pelas pessoas, amor pelos que nos maltratam, amor pelos nossos inimigos, amor por aqueles, Pai, que tentam nos destruir, Pai. Pois a Tua palavra que vale
Deus, nós não precisamos fazer justiça por mãos próprias, porque o Senhor, ao seu tempo, diz a tua palavra que a cada um que faz o mal, esse em breve, mas muito em breve, brevemente ele colherá. Mas não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de fazer o bem, Deus. Então, no nome de Jesus, Pai, coloque isso em meu coração. Essa palavra coloque em meu coração, coloque no meu subconsciente para que se transforme num modo automático, Pai. Que eu seja, Pai, uma pessoa que vive e apresenta e desenvolveu os frutos do Espírito Santo e despertou todos os dons para viver coisas extraordinárias. Então, no nome de Jesus, Pai, nós oramos com fé, na certeza que o Senhor fará grandes coisas acontecer nas nossas vidas, Pai. Levanta homens e mulheres que não vão se corromper nos pilares da sociedade, no pilar da economia, no pilar da arte e entretenimento, no pilar da família, no pilar da educação, no pilar da religião e no pilar do governo, Pai. Levanta homens e mulheres, Pai, capacitados, Pai. Aleluia, esqueci no pilar da mídia também, Pai. Coloca homens e mulheres, Pai, que mesmo estando lá dentro, Pai, o Senhor nos chamou para sermos reis sacerdotes, Pai. Então, Pai, coloca o sacerdócio, Pai, e a realeza, Pai, a dominar, Pai. Manifesta uma unção, Pai, de realeza, Pai, sobre a vida desse homem e dessa mulher, Pai. Sobre a vida, Pai, unge a vida de todos os homens e mulheres que o Senhor vai levantar como governador, como embaixador, ou como deputado, como presidente, como governador, como administrador, Pai. Permita, Pai, que uma unção sobrenatural, Pai, se manifeste sobre a vida dele e a tua presença jamais saia. Pois a tua palavra é que quando um governo lidera debaixo da orientação de Deus, o povo se alegra, o povo prospera. Mas quando acontece o inverso, o povo denigre, o povo vai para a miséria, o povo vai para a pobreza, Pai. E nós temos já viver, Pai. Estamos a ver dias, Pai, em que muitas das vezes o governo, Pai, tem sido corrompido, Pai, com um sistema viciado, com um ciclo vicioso. Então, Pai, nós pedimos, Pai, resgata e traga valores, Pai, que vão trazer de volta ao fogo verdadeiro, o fogo do Espírito Santo, Pai, no pilar do governo, no pilar da educação, Pai, no pilar da economia, no pilar da igreja, Pai. Muitas igrejas hoje em dia, Pai, estão a pregar um falso evangelho, Pai. Isso não deveria nos surpreender, Pai, porque diz a tua palavra que nos últimos tempos se levantarão muitos falsos profetas, Pai. Mas também isso diz respeito, Pai, a nos alertar, Pai. Todo verdadeiro profeta, todo verdadeiro homem de Deus, Pai, abençoa a vida dele, Pai. Multiplica, Pai, tudo aquilo que ele tem feito, Pai, de maneira que ele possa preparar muitos homens e mulheres de Deus, Pai, para que o ID, Pai, para que o Mateus 16:15, Pai, se cumpra de uma dimensão, Pai, fora do comum, Pai, e revista, Pai, toda a vida de cada homem e cada mulher, Pai, com todas as armaduras espirituais, Pai, para que possamos resistir, Pai, no dia mau, possamos resistir contra o diabo, possamos resistir contra toda e qualquer mentira do diabo. E no nome de Jesus, Pai, nós oramos com fé, na certeza que o Senhor fará muita coisa acontecer nas nossas vidas, de hoje até o dia que o Senhor nos veio buscar, Deus. Nós acreditamos na tua provisão, acreditamos no teu querer, acreditamos que o Senhor ainda fará muitas coisas acontecer nas nossas vidas. Então, no nome de Jesus, Pai, seja feita única e exclusivamente a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas. E aí, no nome de Jesus, Pai, nós a consagramos e pedimos, Pai, a manifestação do alto, Pai. Nos encha, de tudo que nós precisamos, Pai, para cumprir a tua vontade, cumprimos o teu querer e cumprimos aquilo que o Senhor quer que nós façamos para a tua honra e tua glória, e para que nós possamos levar o maior número de almas, Pai, em direção à cruz, a ouvir a mensagem da cruz, a ouvir, Pai, a mensagem da cruz, Pai, que o plano de resgate, Pai, possamos entender que Jesus, Ele está de braços abertos, Pai, mas é por um tempo determinado, Pai. Então, coloque uma urgência em nosso coração, coloque uma urgência em nosso coração, para que possamos viver grandes coisas para a tua honra e tua glória, de hoje até o dia que o Senhor nos veio buscar. Nós oramos com fé, nos três nomes do alto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado mais uma vez por todos que nos acompanharam no dia de hoje. Queremos agradecer pela tua audiência e acredito que Deus abençoou muito e poderosamente a tua vida, porque eu particularmente me senti muito, mas muito abençoado. E para nós fecharmos, não se esqueça de subscrever o canal se você ainda não é inscrito no canal.
E voltaremos na segunda-feira, 21 horas. Se a internet continuar mal por conta do clima, nós iremos gravar e vamos disponibilizar, acredito que às 22 ou 23 horas, mais tardar 0 hora, a mensagem estará disponível para todos vocês. Então, Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de partilhar essa palavra com pelo menos 7 pessoas e vamos juntos nos preparar para vivermos o melhor ano da nossa vida. E como eu disse no primeiro dia, nós só viveremos o melhor ano da nossa vida quando nós demos o nosso melhor também espiritualmente. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique no shalom. Paz para todo lado, desejo paz e prosperidade para a tua vida. Deus te abençoe. Até segunda-feira, 21 horas, se Deus quiser.